tudo bem com vocês? Quero desejar boas-vindas a esse retorno de aula, àqueles que estão presentes aí em sala de aula. Quero cumprimentar também a professora Gisele, que está acompanhando vocês hoje aí em sala de aula, tá? Então, sejam bem-vindos a esse novo retorno, a esse novo recomeço das nossas aulas presenciais. Como vocês repararam, a nossa sala de aula está com uma quantidade de alunos reduzida, né? Porque nós temos alguns alunos, assim como alguns professores, que pertencem ao grupo de risco. Então, por isso, nós estamos trabalhando, né, e assistindo aulas em casa, aula remota, como vocês estavam assistindo antes, tá? Então, grande parte dos colegas de vocês estarão ausentes por conta de pertencer ao grupo de risco, por isso não estão presentes em sala de aula, assim como eu, que pertenço ao grupo de risco, não posso estar presente com vocês aí dentro de sala de aula. Mas eu estarei trabalhando aqui de maneira remota e presencialmente estará com vocês aí para acompanhar esse processo a professora Gisele, tá? Então, professora Gisele, seja bem-vinda, fique à vontade com a turma e você tem toda a autonomia de puxar a orelhinha dessa galerinha assim que precisar, tá? Então, a todos eu desejo boas-vindas. Aqueles alunos que estão em casa, eu também desejo um bom retorno de aulas também, né? Agora com a dinâmica diferente, a gente vai ter uma interação um pouco diferente, mas nós estaremos aqui para discutir arte, para falar de arte e para desenvolver nossos trabalhos artísticos, tá? Muito bem. Então eu quero deixar o meu abraço forte a todos, né? E quero dizer que estou morrendo de saudade de vocês. Nas nossas aulas remotas, eu acompanhei um pouquinho o processo de alguns, né? Alguns rostinhos sempre estavam presentes nos nossos plantões de Tira Dúvidas, tá? Então, aqueles que eu não estava vendo, que estavam ausentes em nossas aulas, não estavam aparecendo, estou sentindo falta e saudade de vocês. Nesse novo retorno, né, principalmente na aula de hoje, a gente vai iniciar nossa aula com o desenvolvimento de uma atividade artística que vai recordar um pouquinho esse período que nós passamos em casa, no período de quarentena, tá? A professora Gisele vai estar entregando a vocês uma folha de papel sulfite. Nessa folha de papel sulfite, vocês vão registrar, tá, como foi o seu período de quarentena aí na sua casa, nesses 3, 4 meses que nós passamos de quarentena, né, longe da sala de aula. Como é que foi o nosso dia a dia, como é que foi nossa rotina, o que a gente fez de legal, o que a gente fez de ruim, e você vai transformar isso em desenho, tá, em obra de arte e passar aí para a folha de papel A4 que você vai receber da professora Gisele. Os alunos que estão em casa também irão executar a mesma atividade, tá? Vocês vão retratar em forma de desenho como é que foi o seu período de pandemia, de quarentena, aí na sua casa, e escrever, desenhar no seu caderninho de artes, aquele caderno que a gente elaborou lá no início do primeiro bimestre. Lembram? Muito bem. Então é este caderninho que você que está em casa vai utilizar para fazer o seu desenho, tá? Aqueles que estão na sala de aula, não esqueça de colocar o seu nome, tá? Bonitinho, para devolver para a professora Gisele. E aqueles alunos que estão em casa, não esqueça de fotografar e enviar para a tia Iraci, para a tia Cris, para estar compartilhando essa atividade comigo, para a gente estar verificando o que você conseguiu produzir de desenho artístico, retratando o período de quarentena que você esteve em casa, tá? Uma informação importante, vocês podem utilizar para essa atividade lápis de cor, giz de cera, caneta normal, azul, preta ou vermelha, tá? Porém, você não pode compartilhar o material com um coleguinha, tá? E fica proibido o uso de canetinha. Não quero receber nenhuma atividade com canetinha, tá? Somente caneta normal, azul, preta ou vermelha, lápis de cor ou giz de cera. Então, vocês vão executar essa atividade na aula de hoje com o auxílio da professora Gisele. A segunda atividade vai ser uma avaliação diagnóstica, ou seja, nós iremos recordar, tá, puxar na memória aquilo que nós estudamos no primeiro, no segundo e no terceiro bimestre e iremos realizar, responder 10 questões que vai fazendo nós recordarmos tudo que nós estudamos nesses 3 bimestres de aula. Agora eu vou fazer um apanhado geral do que a gente estudou, tá, no primeiro, no segundo e no terceiro bimestre para
ativar a memória de vocês e para abrir a memória do que nós trabalhamos nesses períodos. Tá? Nós trabalhamos, né, nas nossas aulas de artes, tá? Um pouquinho sobre, alguém lembra? A pré-história, lembra? Falamos no primeiro bimestre da pré-história, né? A arte rupestre ou a arte na pedra, onde nós falamos do período paleolítico, neolítico, né? Nós falamos da mão em negativo, nós falamos um pouquinho do surgimento da dança, do teatro e da música no período da pré-história, né? Falamos de música primitiva, falamos dos primeiros passos de dança, né? E falamos de uma introdução à cor, ao início da introdução à teoria das cores. Esse foi o contexto que nós trabalhamos no primeiro bimestre. No segundo bimestre, nós falamos sobre a arte no Egito Antigo. Nós fizemos uma viagem pelo Egito Antigo falando da arte, religião, falando das pinturas egípcias, né? Falando também da questão da lei da frontalidade, falamos um pouquinho das esculturas e arquitetura no período da arte egípcia, né? Principalmente a gente falou das pirâmides, falamos da escrita egípcia, que era o hieroglifos, né? Nós falamos também um pouquinho da construção das pirâmides, falamos da dança egípcia, falamos da música egípcia, falamos também do teatro egípcio, né? E também nós falamos um pouquinho do som, a qualidade do som, né? Falamos de alguns elementos construtivos da arte visual, isso foi a linha, o ponto e o plano e o volume. E falamos do artista brasileiro chamado Arthur Bispo do Rosário, que desenvolveu aí umas obras de arte utilizando sucata, né? Esse foi o assunto do segundo bimestre. Já no terceiro bimestre, a gente falou de arte grego-romana. Fizemos uma viagem pela Grécia Antiga. Falamos das pinturas, da arquitetura, né? Que tinha aí as suas construções diferenciadas. Nós falamos um pouquinho das esculturas, que também tinham uma grande proximidade com o corpo humano real, que sempre é representado com figuras nuas. Falamos também um pouquinho do artista brasileiro, né? Francisco Bernardi, que trabalhou muito a questão da argila, né? As esculturas em argilas. Nós também aprendemos a fazer uma escultura em argila, que eu ensinei para vocês na aula remota. Nós falamos um pouquinho do teatro, né? Grego-romano, falamos de tragédia e comédia, falamos de máscaras, nós também aprendemos a fazer máscaras em uma das nossas aulas, né? E basicamente esse foi o contexto do nosso terceiro bimestre. Também falamos de Roma Antiga, né? O teatro na Roma, a dança e a música romana, as esculturas e a arquitetura romana também. Estes foram os conteúdos que nós trabalhamos no primeiro, no segundo e no terceiro bimestre, que vai ser o conteúdo que vai estar aparecendo nessa atividade diagnóstica que você vai estar realizando na aula de hoje em companhia da professora Gisele, certo? Aqueles que estão em casa também estarão realizando a mesma atividade, está disponível aí na sua plataforma, tá? Está disponível aí, você vai fazer o download da atividade, vai responder e vai postar novamente essa atividade diagnóstica para que eu possa estar avaliando e verificando qual foi o vosso aprendizado ao longo desses 3 bimestres para a gente dar continuidade ao nosso 4º bimestre, certo? Então, a partir desse momento, eu vou deixar vocês à vontade com a professora Gisele para estar realizando a primeira atividade, que é a elaboração de um desenho recordando e relembrando como é que foi o seu período de quarentena aí na casa de vocês. E a segunda etapa da nossa aula vai ser o desenvolvimento, tá, dessa atividade, ou seja, a resolução da avaliação diagnóstica que vocês vão realizar, aí relembrando tudo aquilo que você aprendeu no primeiro, no segundo e no terceiro bimestre, certo? Então, a partir de agora, eu vou deixar vocês à vontade com a professora Gisele.
E quero dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. E assim que possível estarei com vocês aí na sala de aula para a gente discutir mais um pouquinho dos contextos artísticos. Ok? Aqueles que estão em casa também estou com saudades. E espero que vocês também possam retornar o mais breve possível para a gente estar junto aí na sala de aula. Então, galerinha, bom desenvolvimento das atividades a vocês, tá? E vamos ficar por aqui. E no próximo encontro nós estaremos juntos, se Deus permitir. Professora Gisele, a turma é toda sua, tá? Beijinhos e abraços a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.